No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Que o dia de hoje, minha amiga, meu amigo ouvinte, seja o melhor da sua vida. Melhor do que ontem. Este final de semana seja o melhor da sua vida. Que este final de semana seja aproveitado para que você tenha um encontro com o Senhor Jesus e o conheça de fato e de verdade, para que você não viva a comer com as mãos dos outros. Que você venha conhecer o Senhor que você tem crido, que você tem amado. O Senhor da Bíblia. Graças a Deus. Muito bem, nós temos falado a respeito da disciplina da fé. Não há fé sem disciplina. Não há fé sem ordem, não há fé sem regras, não há fé sem regulamentos. Quer dizer, não há fé sem uma conduta ilibada. Não há fé. Quando a fé dispensa ordem, dispensa regras, dispensa disciplina, essa fé é religiosa e não traz nenhum benefício para a pessoa. Nenhum. Assim como o amor. Você vai entender melhor quando eu falo desse tipo de fé, a fé disciplinada, que depende da disciplina, você vai entender melhor quando a gente fala do amor. Não há amor sem fidelidade. Ou há. Não há amor sem respeito, ou há. Não há amor sem submissão. Quer dizer, assim como o amor exige regras, disciplina, ordem, conduta, comportamento ilibado, comportamento de caráter, assim também é a fé. Assim também é a fé. Quando nós falamos ontem a respeito da disciplina de conduta, de comportamento no templo, é justamente para você entender que as coisas de Deus têm que ser respeitadas, têm que ser coordenadas com as regras, com regulamentos, com disciplina, com leis. Não há justiça sem leis. É ou não é? Não há justiça sem leis. A lei existe para que a justiça seja feita. Assim também não há fé sem disciplina, sem ordem, porque a fé tem que ser alicerçada sobre uma palavra. A fé tem que ser fundamentada numa palavra. E a palavra é a palavra de Deus, que leva as pessoas a uma disciplina, a uma ordem, uma conduta. Então, quando Deus falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e em seguida ele disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus estava querendo falar com isso? Ele estava querendo dizer o seguinte,
que Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar, o nosso semelhante. Então, isso que se chama amor. Quando nós consideramos o nosso semelhante, nós não temos guerra, nós não temos problemas no convívio social. Por quê? Consideramos os outros até mais importantes do que nós mesmos, que é o casamento. Mas se isso não acontece no casamento, se marido e mulher não respeitam um ao outro, não há uma regra de conduta de um para com o outro, então como isso pode ser feito no que diz respeito às coisas divinas e espirituais? Como a gente pode amar o próximo se nem mesmo o mais próximo, que é o marido, que é a mulher, há respeito, há reverência, há fidelidade, há verdadeiramente amor? Pois bem, você veja que a disciplina da fé, ou a fé disciplinada, a fé na disciplina divina, exige um comportamento exemplar. Então, a palavra que nós confiamos, que é a palavra de Deus, tem que ser, para nós, instrumento do nosso próprio uso, do nosso próprio comportamento. Se Deus honra a sua palavra, e nós amamos a Deus e nós cremos em Deus, então nós temos que honrar também a nossa palavra, o nosso compromisso. Vale mais o compromisso assumido da nossa palavra do que propriamente um papel assinado. Ou mais importante do que uma aliança no dedo. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vemos assim que a fé exige disciplina. A disciplina da fé faz com que você obedeça. Como que uma pessoa pode viver na fé de forma indisciplinada? Como uma pessoa pode ter fé em Deus e ser rebelde? Não existe isso. Só se for a fé do diabo. A fé satânica, a fé que os demônios têm. Os demônios também têm fé. Só que a fé dos demônios é assim, ela é indisciplinada. Ela crê, eles creem, os demônios creem em Deus, mas não obedecem, não se integram, não se enquadram na obediência, na disciplina da palavra de Deus. Logo, essa fé é demoníaca. Jesus ensina uma fé inteligente, racional. Você pensa, você pesa, você avalia. Ele fala, quando você for construir uma torre, uma casa, pensa bem nessas suas condições. Você tem condições para terminá-la? Tenho. Então, vá em frente. Se você não tem condições de terminá-la, então espere, aguarde você ter condições para assumir aquele compromisso. Isso é a fé inteligente, que não tem nada de emoção, não tem nada de sentimento. Isso é a disciplina da fé, ou a fé disciplinada. Minha amiga, meu amigo, quantas são as pessoas crentes, quantas pessoas são evangélicas, quantas pessoas vão nas igrejas, cantam, adoram, louvam a Deus. Mas na hora do vamos ver, na hora da provação, da dificuldade, da tempestade, na hora da dor, quando há a perda de um ente querido, de uma pessoa muito querida, muitas dessas pessoas abandonam a fé. Por quê? Porque a fé que elas tinham em Deus não era disciplinada. Era uma fé falsa, uma fé pirata. Fé pirata é aquela fé que parece que é, mas não é. É aquela fé emotiva, aquela fé sensacionalista. É aquela fé religiosa, que na igreja a pessoa chora, derrama-se em lágrimas, mas quando sai dali ela continua fazendo as mesmas coisas que fazia outrora. Quer dizer, é uma fé indisciplinada. Os religiosos são assim. Os religiosos têm uma fé indisciplinada, não querem saber de disciplina.
odeiam disciplina. É igual criança, você sabe, criança não gosta de forma nenhuma de ser corrigida. A criança quer fazer o que bem entende. Assim são as pessoas que têm uma fé religiosa. É uma fé falsa. É uma fé sem disciplina, sem ordem. E isso, obviamente, não traz aquilo que a fé tem que trazer, que é a justiça. Não é o que está escrito? O meu justo viverá pela fé. Quer dizer, a pessoa só é justa diante de Deus, só é santa, só é pura diante de Deus, quando ela apresenta uma fé disciplinada. Quer dizer, uma fé que é praticada na palavra de Deus. Praticada, obedecida na palavra de Deus. Então, a mesma coisa é o amor que você sente, que nós sentimos. Então você que está me ouvindo agora, que foi aviltada, humilhada por um amor não correspondido, você casou, você entregou a sua vida para outra pessoa, você colocou toda a sua vida nas mãos de outra pessoa. E quando menos espera, aquela pessoa trocou você por outra, colocou uma mais nova no seu lugar. Simplesmente virou as costas para você e foi embora. Como se fizesse, trocou aquele lenço de papel. Trocou o lenço de papel. Você se tornou como um lenço de papel para ele ou para ela. Ora, minha amiga, isso era amor quando casou? Não, não era amor coisa nenhuma. Isso era uma falsidade. Mas você se iludiu. Você se entregou. E aí está você agora chorando as lágrimas de sangue. Porque se entregou a um falso amor. Assim também é a fé. Quando você se entrega a uma falsa fé, uma fé pirata, você só tende a ser frustrada na vida, frustrado. Por quê? Porque essa fé pirata não atende à sua necessidade. Não atende à necessidade de ninguém. É igualzinho aquelas pessoas que compram objetos piratas, que se utilizam de objetos piratas. É mais barato? Não tenho dúvida que é mais barato. Mas você usa uma vez, depois aquilo não presta mais. Não vale mais nada. Então você tem que jogar fora e comprar outra coisa mais pirata. Então, tanto aquela pessoa que vende a coisa pirata, quanto aquele que compra objetos da pirataria, ambos estão vivendo uma falsidade de vida, porque estão corrompendo, estão faltando com as suas obrigações com o governo, não estão pagando impostos, então por isso não tem direito a uma qualidade de vida. Ora, assim também é a fé. Se você tem uma fé pirata, minha amiga, meu amigo ouvinte, a sua vida não vai sair do que é, vai ficar cada vez pior. Escuta o que eu estou lhe falando. Desculpa ser tão franco, mas eu não posso omitir aquilo que Deus, na pessoa do Espírito Santo, tem nos orientado. A fé que Deus exige é uma fé total. E essa fé total é disciplinada diante da sua palavra. A pessoa obedece a palavra dele. Abraão foi um exemplo de fé, é um exemplo de fé para nós. Porque ele foi justificado, quer dizer, foi santificado, foi purificado, ele teve direito à presença de Deus, ele foi chamado amigo de Deus, E mais, Abraão é o nosso pai na fé, exemplo de fé. Sabe por quê? Porque ele obedecia a palavra de Deus. Quer dizer, ele tinha uma fé consciente. Ele não conhecia a fé como nós conhecemos hoje. Ele só obedecia. Ele não tinha ouvido mensagens, pregações falando sobre a fé, sobre a cura, sobre isso, sobre aquilo. Não. Abraão se entregou a um comportamento ético, se entregou a uma disciplina. Ele moldou o seu caráter de acordo
com a vontade de Deus. Ele praticou, obedeceu, seguiu as orientações divinas. E aí, é claro, ele se tornou amigo de Deus. Ah, se as pessoas pudessem entender isso. É simples de falar. Para mim não é difícil falar. Difícil são as pessoas entenderem, as pessoas compreenderem esse espírito. Mas essa é a fé que traz resultado. A fé de qualidade, que é a fé disciplinada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você que vai ajudar muito, muito isso. O amor ao dinheiro. Por exemplo, o dinheiro. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo 6:10. A Bíblia fiel, a versão fiel. Quer dizer, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não é o dinheiro que é mal. O dinheiro não é mal, ele não faz mal a ninguém. O dinheiro compra aquilo que se pode comprar. Então ele não é mal. Mas o amor ao dinheiro é que é mal. O amor, a paixão por ele. Então almas têm sido lançadas no inferno por terem se agarrado, por terem se dedicado a vida inteira na sua cobiça desenfreada. Essa é a realidade. A sede, a fome, a idolatria delegada ao dinheiro é tão intensa que há quem entregue a alma para o diabo em troca dele. Esse amor fissurado pelo dinheiro faz das pessoas, faz de suas vítimas o dinheiro como primeiro e mais importante senhor nas suas vidas. Ora, por conta disso, é que quem o ama, quem ama o dinheiro, mata, é capaz de matar, roubar, trair, destruir, é capaz de fazer qualquer besteira, qualquer mal nesse mundo. Se você, minha amiga, meu amigo, está enamorado ou enamorado de alguém e pensando em se casar, preste atenção. Se essa pessoa que você pensa em se casar ama muito dinheiro, então não case com ela não. Não case não, porque ela vai colocar o dinheiro acima de você. Vai colocar o dinheiro acima da sua família. E você vai ficar decepcionado, você vai ficar em último lugar. Porque quem ama o dinheiro atrai para si todos os malefícios, todas as espécies de males que o amor ao dinheiro traz. Porque quem ama o dinheiro é capaz de matar, trair, roubar, fazer qualquer negócio para alcançar o dinheiro. Aquele que adora, idolatra, venera o dinheiro, se rende, se entrega, literalmente se torna o seu escravo. Por isso que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, é raiz de todos os males, raiz de todos os males. Agora eu fico pensando assim, puxa vida, imagine se esse amor, se esse apego ao dinheiro fosse oferecido ao Senhor dos Senhores, ao Todo-Poderoso. Se as pessoas colocassem-no em primeiro lugar, acima de suas famílias, acima da sua própria vida, acima de tudo. Então esse é o amor que Deus quer, quando você o coloca em primeiro lugar na sua vida. Então tudo que você faz pensando em agradá-lo. Tudo que você pensa pensando em agradá-lo. Tudo que você quer segundo a vontade dele. Então isso é colocá-lo como Senhor da sua vida. É isso que significa amar a Deus acima de todas as coisas. É isso que Deus quer. É isso que Ele exige. É isso que Ele requer. Quer dizer, nós vimos o amor como um exemplo de disciplina. A pessoa que ama a Deus, quando a pessoa
ama a Deus, ela é disciplinada, ela obedece, ela é obediente, ela se submete, ela se coloca no seu devido lugar como serva e o serve com todas as suas forças, de todo o seu coração. Essa pessoa, então, por conta do seu amor, por conta da sua fé no Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo, então ela segue uma disciplina, uma ordem, um comportamento que não envergonha o seu Senhor. Mas, infelizmente, é justamente o oposto que nós temos visto na maioria dos casos nesse mundo. As pessoas dizem amar a Deus, crerem em Deus, mas lá fora o seu comportamento contraria totalmente aquilo que dizem que crê. É ou não é? Eu amo, ama mesmo. Por isso que Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus sabia quem era Pedro, mas Pedro não sabia quem era o Senhor para amá-lo de fato, de verdade. Minha amiga, meu amigo ouvinte, o que nós estamos falando aqui é para que você tenha consciência, para que você saiba quem você é, que tipo de fé você tem apresentado a Deus. Porque não adianta você ficar reclamando com Ele suas respostas, suas bênçãos. Meu Deus, eu quero justiça, justiça. Sim, você quer justiça, mas você tem sido justa comigo? É muito forte isso. Você quer que eu seja justo com você, mas você não tem sido justo comigo, ou justa comigo. Então, minha amiga, meu amigo, a fé exige uma disciplina, uma ordem. A fé segue regulamentos. A fé segue regras. Assim como o amor também segue regras, regulamentos. É ou não é? Não é verdade? Então, quando nós nos casamos, nós tínhamos regras. Quando Esté e eu nos casamos, nós estabelecemos regras. E eu tinha um limite com essas regras. O meu limite era até tal ponto. Ela tinha os seus limites para comigo, porque eram duas pessoas diferentes, duas cabeças diferentes. Então, para que nós pudéssemos caminhar juntos no amor, nós tínhamos que ter uma disciplina, uma conduta de respeito um para com o outro. Ou não é assim que você fez quando se casou? Pois bem, assim também é com respeito à fé. A fé tem que ter regras, tem que ter aquela disciplina. Como Jesus disse, quem quer ser amado, primeiro tem que amar. Quem quer ser perdoado, primeiro tem que perdoar. Se você não perdoa, como é que você vai ser perdoado? Se você julga, como é que você não quer ser julgado? É assim que funciona. Toma lá, dá cá. Essa é a realidade da fé disciplinada. A fé que se fundamenta na disciplina da palavra de Deus. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Com um coração cansado eu te adorei. Com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer, da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos que me recordei dos anos que o homem te adorava.
de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Eu não quero vaidade pra chegar no fim da idade, ter aproveitado o mundo e pouco te prover. Quero perfumar o céu na fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras o teu sabor. Construir na minha casa uma sala pra nós dois. Coisas que eu necessito ficam pra depois. Eu só quero te adorar, por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Aqui estou, quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Acima de tudo que há. Acima de tudo. Tendo o desejo de conhecer a Deus, temos o desejo de andar com Ele, assim como Enoque, Noé, Abraão e tantos outros heróis da fé. Andar com Deus é ter comunhão com Ele. Não podemos obter essa comunhão sem a separação do pecado. Deus é luz, e não podemos andar com Ele se estamos em trevas. A obediência à sua palavra, com uma vida moldada por Ele, nos concede o privilégio de possuirmos a comunhão com Deus e sermos verdadeiros heróis da fé. Se você tiver comunhão com Deus hoje e todos os dias de sua vida, poderá desfrutar da promessa para os vencedores. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras.
e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Igreja Universal do Reino de Deus. Graças a Deus. Então nós vamos agora colocar testemunhos de pessoas que foram abençoadas. Não foram abençoadas porque amaram o dinheiro, não foram abençoadas porque elas mereceram, não. Elas foram abençoadas porque elas usaram a fé disciplinada, usaram a fé na palavra de Deus, na promessa de Deus, buscaram essa promessa, manifestaram a fé, manifestaram confiança, e Deus honrou a fé delas, trazendo bênçãos. Vamos ouvi-lo. Seu nome? Walter. Depois começou a vir aqui no templo fazer o congresso, qual foi a vitória? Bispo, eu cheguei aqui, eu tinha acabado de sair da prisão, fiquei quase 8 anos da minha vida no crime, fui preso por assalto, formação de quadrilha, contrabando, receptação, um monte de coisa. Cheguei aqui no fundo do poço, de bermuda e chinelo, comecei a fazer a corrente, eu ia procurar emprego, o pessoal gostava da entrevista, gostava de mim e tudo, do meu currículo, só que quando eu pegava o atestado, a porta fechava. E aí eu fiquei quase 6 meses nessa situação, eu era um bandido, acostumado a andar com do bom e do melhor, e ter que ficar 6 meses dependendo de salário de R$1.000 por mês. O que mudou depois do congresso? Aí eu comprei uma moto, né, comecei a trabalhar e fui trabalhar numa empresa de motoboy. Cheguei na empresa, vi que a empresa tinha um potencial, comecei a crescer na empresa, me tornei gerente, depois gerente financeiro, o maior vendedor da empresa, e no final do ano agora eu saí de lá, aí comecei a primeira empresa agora em dezembro, e agora, em semana passada eu abri a filial, comprei meu carro, tenho o carro da empresa, tenho minha moto, uma vida completamente abençoada. Não está tirando mais nada de ninguém? Graças a Deus. Hoje eu tenho uma vida de qualidade sem precisar colocar o ferro na cara de ninguém. Seu nome? Marcelo. Depois começou a fazer o congresso aqui no templo, qual foi a vitória? Antes de falar, eu gostaria de falar para o bispo que eu tinha muito preconceito contra a Universal, nunca gostei desde criança, odiava a Universal e não botava fé, mesmo sendo membro de outra igreja evangélica. E mesmo com preconceito me convidaram para vir aqui, por insistência eu vim no congresso. Na primeira vez Deus me visitou com uma presença muito forte aqui dentro. Falei, tá, eu vou voltar, mas não vou participar da campanha não. E aí fui indo. Eu estava 5 meses desempregado. Trabalhava há 15 anos sempre como empregado e minha visão era muito pequena, muito fechada. Comecei a vir aqui pedindo para Deus me dar um emprego. E aí, pelas palestras, Deus foi me abençoando, abrindo a minha visão. Deus falou, não é para você trabalhar como empregado, é para você abrir uma empresa. E aí veio na minha mente o trabalho no ramo de Libras, língua de sinais. E aí veio na minha mente para abrir uma empresa com o nome Mãos que Cantam. Passei para uma pessoa, ele foi preparando a documentação. E aí agora, para resumir, Deus foi me abençoando, abri uma unidade para dar curso de Libras. Comecei pela fé, não tinha nada, mas pela palavra de Deus vindo aqui toda semana firme. Deus foi abrindo as portas, não tinha dinheiro, Deus foi aparecendo, me surpreendendo. Não atrasei nenhuma conta, tudo que eu tinha foi pago. E hoje está sobrando. Deus está me abençoando 4 vezes mais do que eu recebia como empregado. E agora nos últimos 10 dias já fechei mais de 20 contratos com autoescolas que estão trabalhando também nesse ramo de Libras. E estou arrebentando, para a glória de Deus. Está gostando daqui? Sim, não falta uma semana. É verdade, não é mentira não? Não. Parabéns. Seu nome? É Ricardo Sanson. Depois começou a fazer o congresso aqui no templo, qual foi a vitória? Bom, não faz muito tempo, bispo, que eu estou aqui. É a segunda vez. Para falar a verdade, eu tinha bastante preconceito da Universal, né? Cheguei aqui fazem 3 semanas. Eu vim 2 semanas atrás, quando eu escutei da sua viagem para Israel. Gostei da palavra no Monte Gerizim, né? Já tinha ouvido falar da região da sequidão, me tocou. E os meus negócios, eu sou consultor de negócios, uma família próspera em Curitiba, né? Meu pai tem uma rede de hotéis e a gente tem um projeto muito grande, que é um loteamento, uma área grande em Curitiba, lá na região metropolitana. Nós temos um projeto há mais de 8 anos para acontecer, e inúmeras, amarração mesmo. Era um loteamento com 1.800 lotes, né, um projeto de mais ou menos 150 milhões, envolve a família inteira, e não ia, e eu estava à frente desse projeto. E minha vida pessoal, familiar também estava amarrada. Depois de muita derrota, procurei, apesar de não querer, a Universal.
e Deus começou a agir. E acabei, pelos caminhos de Deus, nesse templo aqui. E vi no seu congresso. E não demorou muito. Eu estou até emocionado porque Deus agiu assim muito rápido, né? Eu não imaginava. Me perdoe a franqueza de dizer que eu tinha esse preconceito, bispo. Desamarrou? Desamarrou. Essa semana, o responsável lá na região, que é o prefeito, assinou a mudança do zoneamento de área rural para a urbana, que vai beneficiar não só a parte financeira da família, mas a região necessitava, né, para atender a população, que é uma área industrial ao derredor, para morar próximo das indústrias, enfim, vai beneficiar não só a nós, mas também muita gente. Está arrebentando. Parabéns, Deus abençoe. Graças a Deus. Então você vê que essas pessoas manifestaram uma fé disciplinada para que elas tomassem posse das grandezas de Deus. Elas não colocaram o dinheiro em primeiro lugar. Elas não amaram o dinheiro. Elas queriam resolver os problemas pessoais dela. E é o que Jesus manda que a gente faça, que a gente dê pão para os que têm fome, que a gente venha alimentar os famintos. Essa é a realidade. Então nós alimentamos com a palavra viva, a palavra de Deus, a palavra da fé disciplinada. E aí acontecem esses milagres. Nós vamos continuar nessa fé em nome do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Neste domingo, não se esqueça, nós teremos a Santa Ceia do Senhor em todas as igrejas universal do Reino de Deus e especialmente aqui no Templo de Salomão. Você é o nosso convidado, mas sempre naquela disciplina que nós já falamos ontem. E como nós estaremos visitando a igreja, o Templo Maior no Rio de Janeiro, nós não vamos ter a Santa Ceia neste domingo só no Templo Maior aqui no Rio de Janeiro, mas teremos a mesma Santa Ceia no próximo domingo. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé.